O litoral do Brasil está entre os mais espetaculares do mundo. Ainda assim, a maioria de nós só ouviu falar da praia de Copacabana. Mas este litoral é muito mais do que apenas uma faixa de areia banhada pelo sol. Há dunas estranhamente esculpidas, ilhas rochosas remotas e recifes tropicais únicos. Os mares abrigam uma riqueza de vida animal. Baleia jubarte, polvos e enguias, serpentes mortais e golfinhos rotadores. Todos eles vivem ao longo do extraordinário litoral brasileiro. Brasil Selvagem. A Costa dos Golfinhos. O litoral brasileiro se estende por quase 8.000 quilômetros e vai desde mares temperados ao sul até os trópicos. Ele é pontilhado por extraordinárias praias rochosas, que são verdadeiros paraísos tropicais. Essas águas atraem muitos visitantes. Mar adentro, as baleias jubarte estão indo para o norte, em direção à costa brasileira. Elas estão em uma urgente missão. Estes animais deixaram suas áreas de alimentação na Antártida há 3 semanas e desde então têm nadado sem parar. As baleias chegaram às águas situadas no extremo sul do Brasil, mas vão demorar mais uma semana para chegar ao seu destino final. Essas praias brasileiras ao sul são castigadas por um clima indômito. As ondas batem forte na areia. E um vento gelado, chamado minuano, esculpe a paisagem. Todos os anos, o vento e as ondas se combinam para criar uma grande e fértil lagoa no interior em oposição à praia. Grupos enormes de aves tiram vantagem da abundância de alimento encontrada nessas águas. Muitas delas saíram da América do Norte e voaram milhares de quilômetros só para se alimentar aqui. Os maçarico das rochas precisam dessas lagoas para formar suas reservas de gordura antes de sua longa jornada de volta para casa. Os maçaricos de bico virado também. Eles usam o longo bico para procurar mais fundo na areia. Os migrantes se misturam aos residentes. Os flamingos filtram sua comida, agitando a lama com os pés antes de separar os nutrientes contidos na água turva. A lagoa é tão rica em alimento que os flamingos nunca precisam partir. Este é o único lugar do Brasil onde eles podem ser vistos o ano todo. Mas em abril,
Os visitantes do verão estão prontos para partir para seus solos de reprodução, alguns no distante Ártico. Os maçaricos de bico virado voarão sem parar incríveis 9.000 quilômetros, nutridos pelo alimento obtido na lagoa. Em sua jornada, eles passam pelos magníficos tesourões. Verdadeiras mestras das águas costeiras, estas aves planam sem esforço, suportadas pelas asas de 2 metros de envergadura, à procura de alimento. Elas se alimentam de peixes sem molhar os pés. Na verdade, estranhamente para uma ave marinha, elas não têm penas à prova d'água. Uma aterrissagem no mar seria fatal. Elas são voadoras incrivelmente ágeis. Mas mesmo com toda a sua elegância, são piratas. E estão sempre tentando roubar uma refeição fácil uma da outra. Os tesourões são encontrados ao longo dos 8.000 quilômetros do litoral brasileiro. E fazem seu ninho em muitas das ilhas daqui. Mas não nessa ilha com aparência idílica. A meros 32 quilômetros do continente, Queimada Grande fica logo abaixo do Trópico de Capricórnio. Mas ninguém vive aqui. Na verdade, a Marinha Brasileira proíbe até visitantes. E por uma boa razão. A ilha é lar dessa serpente, a jararaca ilhoa. Ela é uma das serpentes mais venenosas do mundo. E a ilha está literalmente coberta delas. Ninguém foi corajoso ou tolo o suficiente para contá-las. Mas estima-se que haja cerca de 4.000 delas nessa pequena ilha. A parente mais próxima da jararaca ilhoa é uma cobra que captura mamíferos. Mas como não há mamíferos aqui, as cobras foram para as árvores para caçar aves. Não é uma tarefa fácil. Esta parte do litoral sofre frequentes tempestades. E quando a maresia vem, as aves mergulham sob o dossel da floresta procurando abrigo. As serpentes estão esperando. Elas agitam a cauda, tentando fazer com que as aves pensem que ali há uma suculenta lagarta para comer. A jararaca ilhoa sente a presença da presa através de detectores de calor em fossas localizadas na cabeça. No frio da chuva, as aves de sangue quente são fáceis de encontrar. Mas se uma ave picada conseguir voar e fugir, ela nunca será encontrada.
As aves que vivem nessa ilha o ano todo sabem como evitar as serpentes. E por isso, as serpentes quase nunca pegam essas espertas residentes. Elas recorrem quase que totalmente às aves inocentes que visitam a ilha ocasionalmente. As serpentes ficam meses sem se alimentar. Queimada Grande não é um lugar onde os tesourões são bem-vindos. Mas eles podem ser encontrados em vastas extensões do litoral. Eles voam sem fazer esforço por cima de baleias jubarte migratórias, cujo nado constante é de 5 km por hora. Mas em poucos dias, sua maratona terá terminado. O litoral brasileiro é muito variado, e em estreitos protegidos, mangues e lodo dominam. As raízes protuberantes do mangue vermelho aprisionam a lama, que se torna uma fonte de recursos para uma gama de pequenas criaturas. Dentre elas, a mais óbvia, o caranguejo violinista. É o macho quem quer ser notado. Sua pata super crescida é usada como um sinal para afastar outros machos e atrair as fêmeas mais elegantes. O relógio biológico desses caranguejos lhes diz para retornar à segurança de suas tocas antes que a maré suba. Depois de uma jornada de mais de 4.000 quilômetros, as baleias finalmente chegam. O banco de abrolhos. As baleias não vieram aqui para se alimentar. Na verdade, elas não comem desde que deixaram a Antártida e não se alimentarão outra vez até retornarem daqui a 3 meses. Elas estão vivendo de suas reservas de gordura. Vieram aqui para acasalar e os machos não perdem tempo. Eles perseguem as fêmeas e se exibem para elas. As jubartes são as mais acrobáticas entre as baleias. Elas são grandes, têm mais de 12 metros de comprimento e pesam cerca de 30 toneladas. O som viaja pela água. Então deve ser difícil ignorar essas exibições abaixo da superfície. As baleias respondem ao movimento da cauda e das nadadeiras, talvez como uma maneira de se comunicar. As águas quentes e rasas daqui são perfeitas para corais,
E o Banco de Abrolhos é o maior e mais importante recife de corais do Oceano Atlântico. Os recifes aqui são únicos. Seus corais são encontrados somente no Brasil. À medida que esses corais crescem, eles se tornam estranhas formações. Esses corais são espécies antigas que só sobreviveram aqui no Brasil, isoladas dos recifes de corais no Caribe. Os recifes de Abrolhos fornecem moradia a um grande número de peixes. Cardumes patrulham as águas acima dos recifes. Outros peixes menores usam os muitos cantinhos nas rochas para se esconderem de peixes maiores. O recife está ativo noite e dia. Enquanto muitos dos peixes dormem, os corais continuam ativos. É nessa hora que eles expõem seus tentáculos e aprisionam muitas das minúsculas criaturas do plâncton. Com menos peixes vorazes por perto, este é um momento seguro para os corais e lagostins. Os corais se desenvolvem aqui sob os 24 graus de temperatura no raso. E são exatamente essas condições que atraem as baleias jubarte de milhares de quilômetros de seus solos de alimentação. A água quente do raso é um berçário ideal para os filhotes desses gigantes. Mesmo bem menor que a mãe, o filhote recém-nascido de uma baleia jubarte continua sendo um bebê grande, com mais de 4 metros de comprimento e pesando 2 toneladas. Apesar de seu tamanho, o filhote é vulnerável como qualquer outro bebê e precisa do apoio da mãe. O filhote tem pouca gordura isolante e, portanto, a água quente é crucial enquanto ele aprende a nadar. Ele passará o seu primeiro ano de vida com a mãe. Nesse período, ele terá muito que aprender sobre a vida das jubartes. Mas ainda é tempo de brincar e se divertir. O filhote cresce depressa. Isso não é surpresa se pensarmos que o leite da mãe tem 50% de gordura e que o bebê mama frequentemente, consumindo cerca de 45 litros de leite por dia. Mães-baleias são muito cuidadosas e dão apoio frequente aos filhotes quando eles vêm à tona para respirar. Mas as baleias não são as únicas que usam abrolhos como berçário. Essas ilhas são importantes para os tesourões também. Esta é uma das principais colônias de procriação.
Os machos competem pelas fêmeas de maneira curiosa, inflando o peito e parecendo enormes balões animados. As fêmeas avaliam os machos de cima, escolhendo seus parceiros enquanto voam. Quanto maior o papo e mais barulhento o chamado, mais atraente o macho se torna. Os filhotes não voarão antes da 22ª semana. A primeira parte de sua infância estendida, ele é alimentado por ambos os pais. Mas depois de 10 semanas, o macho parte, deixando todo o trabalho para a fêmea. Ela fica e cuida do filhote por mais 9 meses, mesmo depois que ele já souber voar. Este pode ser o período mais longo entre todas as aves, de cuidados da mãe em relação ao seu filhote. Tesourões são maravilhosamente adaptados ao seu estilo aéreo de vida. Eles são capazes de ficar no ar durante vários dias e noites e até dormem voando. Dessa forma, eles atravessam enormes extensões de mar. E é assim que chegam ao arquipélago de Fernando de Noronha, mais de 2.000 quilômetros de distância no Atlântico. São 21 ilhas e ilhotas cercadas por mares tropicais não muito fundos. Noronha é o lar de um grupo de golfinhos rotadores. Eles retornam ao abrigo da Bahia todas as manhãs, depois de ter passado a noite caçando no Oceano Atlântico. Aqui eles descansam, mas na verdade eles não param. Precisam continuar nadando e respirando. Os golfinhos não ficam então totalmente inconscientes. Apenas parte de seu cérebro se desliga de cada vez. Eles permanecem em grupos. Assim, há sempre aqueles que ficam meio acordados de olho no perigo. Os golfinhos são relativamente imunes às marés. Mas a vida das criaturas no litoral rochoso é dominada pelo ritmo do sol e da lua. Na maré baixa, ondas enormes quebram na praia. Parece que nada conseguiria sobreviver aqui.
Mas este caranguejo faz mais do que sobreviver. Ele se desenvolve entre as ondas. Seu nome é Aratu. Seu corpo aerodinâmico e pernas fortes o ajudam a se agarrar nas rochas. Ele se arrisca indo à superfície para se alimentar de algas que ficam expostas durante a maré baixa. Quando a maré vira e a água sobe, os caranguejos recuam. Eles esperam a maré alta passar, sãos e salvos, acima da linha da água. Depois, quando a maré retrocede, eles voltam para a margem da água e para suas algas. Mas a jornada das marés é mais perigosa do que parece, porque essas piscinas nas rochas são o lar de monstros. Os caranguejos têm que atravessar as piscinas assassinas. Eles não têm escolha se quiserem comer. O polvo até sai da água e caminha sob as rochas para alcançar as piscinas. Os caranguejos fazem a viagem com cada maré, de modo que os assassinos sabem sua rota. A moreia também desliza sobre as rochas para chegar às piscinas. O polvo caça discretamente, usando seus poderes incríveis de camuflagem. A enguia procura um lugar a partir do qual fará sua emboscada. Os caranguejos atravessam o mais rápido possível, até mesmo andando na água na tentativa de evitar os assassinos à espera. A moreia está espreita em um ponto em uma passagem muito utilizada. Porém, os caranguejos são chamados de patas leves por uma razão. A paciência do monstro compensa. Os caranguejos sobreviventes alcançam os bancos de algas e começam a comer e a viver mais um dia. Contudo, amanhã, a maré vai voltar e com ela os monstros do mar. Quando a maré está alta, o polvo deixa as piscinas entre as rochas e desliza para as águas mais profundas. Ele é um ser metamórfico, capaz de imitar as rochas, algas e até mesmo a cor dos peixes nas proximidades. O polvo ganha a proteção dos peixes e os peixes o seguem na esperança de compartilhar de suas matanças. No final da manhã, os golfinhos estão descansados e começam a brincar.
Eles são animais altamente inteligentes e sociais. Uma das brincadeiras favoritas é passar a alga. Este jogo pode ser uma forma de melhorar a coordenação dos jovens golfinhos e aperfeiçoar as habilidades necessárias para caçar com sucesso. Este é o momento também em que os golfinhos adultos se entregam ao toque e às carícias. Vários machos acasalarão com uma fêmea. O macho sempre estará de cabeça para baixo no momento do acasalamento. A fêmea pode evitar interesse indesejado nadando para longe da rota dos machos que a acompanham. Mas muitas vezes, ela escolhe ficar e acasalar com vários de seus acompanhantes. Abaixo dos golfinhos brincalhões, uma raia está à procura de camarões, caranguejos e peixes, que se escondem por entre as rochas e algas. Muitas vezes elas são acompanhadas em suas viagens de caça por um companheiro, um guarijuba. O sentido elétrico da raia detecta alguma coisa. O guarijuba espera, na expectativa de que a raia desenterre alguma coisa para ele comer. É mais fácil do que caçar sozinho. Mas desta vez não sobra nada para ele. Um lembrete que chama a atenção a singularidade de Noronha são os naufrágios encontrados em seus mares. O Ipiranga era um navio da Marinha Brasileira. Ele se tornou um tipo de recife e lar de uma grande comunidade de peixes. Tartarugas e garoupas patrulham seus decks. Mais no raso, encontra-se um naufrágio mais antigo, um navio grego que afundou aqui em 1929. Cardumes de papudinhas agora o usam como uma caverna segura para se esconder. Elas se alimentam à noite e só sairão sob a cobertura da escuridão. Cocorocas boquinha também se alimentam à noite, formando cardumes apertados para proteção durante o dia. Noronha tem bodiões únicos. Eles agem como limpadores, pegando parasitas de peixes maiores, como seus primos em recifes em todo o mundo. Mas os bodiões de Noronha tiveram que se adaptar à vida nessas ilhas isoladas.
Eles seguem peixes grandes na esperança de que eles desenterrem pequenas presas que eles possam roubar. Eles também seguem os muitos peixes papagaio encontrados aqui, pegando os restos da mesa deles. Os bodiões de Noronha são polivalentes, muito mais flexíveis do que seus parentes especialistas, uma necessidade nessas ilhas remotas. Os golfinhos rotadores caçam durante toda a noite. Portanto, à tarde, eles começam a ficar mais ativos. É esse giro espetacular que dá a estes golfinhos seu nome. A razão para estes saltos espetaculares não é conhecida. Pode ser para exibição, para atrair as fêmeas, ou para remover parasitas. Talvez uma mistura de todos os três. A casa desses golfinhos é o mar em torno de Noronha. Entretanto, os viajantes do grande oceano, os tesourões, vão ainda mais para o norte. Aqui, o litoral do Brasil dá um giro para o oeste e se transforma na mais extraordinária das paisagens. Os lençóis maranhenses ficam a apenas 2 graus ao sul do Equador. É uma das maiores extensões de dunas do mundo, com quase 1.500 quilômetros quadrados de maravilhosas areias brancas. Longe do litoral, parece um deserto. Mas mesmo aqui, os animais tentam sobreviver. Um tatu procura na areia esperando captar o odor de um escorpião ou uma aranha. Ele tem um olfato apurado e é capaz de detectar alimento a 20 centímetros no subsolo. Mas essas dunas não oferecem nada. Com poucas perspectivas de um almoço, o tatu cava um buraco para se abrigar do feroz sol equatorial. Mas esse lugar estranho não é um local desolado. Aqui chove 7 vezes mais do que no deserto. E o tatu sente o cheiro de mais chuva. A tempestade traz uma transformação. A paisagem muda milagrosamente e criaturas começam a aparecer.
Será que foram despertadas pela umidade escorrendo pela areia? Não sabemos. Mas, de alguma forma, essa tartaruga sabe que é hora de emergir. Todo tipo de criaturas esquisitas saem da areia, onde permaneceram por meses desde as últimas chuvas. Elas estão em busca de água. Mas é um longo caminho. O sapo e a tartaruga acabam chegando às piscinas. Mas o que será que essas novas piscinas guardam? Por incrível que pareça, há insetos e até mesmo peixes prosperando em lagoas que não estavam aqui há alguns dias. Como isso é possível? Será que as aves transferiram seus ovos para cá? Será que os ovos estavam adormecidos na areia? Ainda não se sabe como a maioria dessas criaturas chegou aqui. Seja como for, a chegada mágica de vida para essas dunas é uma das maravilhas do mundo. Todas as criaturas aqui terão alguns meses para se alimentar antes que o sol tropical evapore as piscinas e os lençóis retornem ao seu estado desértico. Quando as piscinas desaparecerem, as baleias jubarte terão partido, percorrendo o litoral brasileiro rumo à Antártida. O bebê vai continuar a mamar durante toda a viagem. Mas a mãe não irá se alimentar até que cheguem às águas da Antártida. Até lá, terão passado 5 meses desde que ela comeu pela última vez. O litoral brasileiro está repleto de animais estranhos. Muitos são visitantes ou peregrinos, mas todos eles dependem das águas claras e das riquezas desses mares. Versão